Beleza, gente. Essa é a nossa quarta aula do módulo 2 da disciplina de filosofia, no regime emergencial é, remoto, né? Regime não, ensino remoto emergencial, essa é assim, eu nunca lembro. Bem, a aula de hoje é sobre conhecimento, tá? Lembra que no início das nossas aulas de filosofia, no texto do Irving, nós vimos que a filosofia serve de background ou de base, de fundo para as ciências. Então, é claro que nós vamos trabalhar hoje, né, nessa aula, o conhecimento a partir das bases filosóficas, né, que a filosofia, bases filosóficas que a filosofia fornece é meio redundante, né, mas bases filosóficas do conhecimento, tá certo? Bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é distinguir o senso comum do conhecimento científico. Tá? Senso comum é conhecimento de consenso. Tá? É o conhecimento que a gente adquire na vivência, a partir dos hábitos, a partir do meio onde a gente vive, das relações que a gente estabelece no cotidiano. É o conhecimento cotidiano. Tá? Não vamos entrar aqui no mérito de se o senso comum só produz conhecimentos verdadeiros ou falsos, porque, na verdade, né, o senso comum produz tanto conhecimentos falsos quanto verdadeiros. A questão é que o senso comum ele não se preocupa tanto, né, com a qualificação do conhecimento, com as justificativas para o conhecimento. Né? Daí que há sempre uma crítica da ciência ao senso comum. Tá? Mas o objetivo da aula não é tratar do senso comum, né, mas sim do conhecimento científico. Né? Então, enquanto o senso comum é esse conhecimento que a gente adquire no cotidiano, o conhecimento científico é um conhecimento elaborado, é o conhecimento feito a partir de regras, de método. Né? É o conhecimento que se faz não só nas universidades, por exemplo, nas escolas, mas em qualquer lugar que se faça pesquisa, tá bom? Então, assim, conhecimento científico, sinônimo de pesquisa, tá bom? Então, gente, a atitude científica, né, ou seja, o que caracteriza a ciência, a pesquisa científica de modo geral, né, primeiro, a ciência sempre parte de dúvidas, ou seja, de algum problema de pesquisa. Tá? É o pontapé inicial para a ciência. Tá? Ou seja, ela sempre parte do desconhecido, aliás, do que se conhece, né? É a partir daquilo que se conhece, aquilo que ainda não se conhece, né? E que é, portanto, um problema, um objeto de pesquisa. Tá? A ciência estabelece basicamente relações causais, ou seja, relações de causa e efeito. Lembra do princípio de causalidade? É um dos princípios básicos lá da filosofia desde a antiguidade. Pois é, ele está presente aqui na ciência. Tá? Quando você estuda, quando você faz uma pesquisa, você estabelece uma relação de causa e efeito entre um fenômeno que você está estudando, né, ou entre o seu objeto de pesquisa e tudo aquilo que você conseguiu levantar, tudo aquilo que você conseguiu estudar, pesquisar a partir dos métodos, dos materiais e métodos que você empregou no processo de pesquisa. Tá? Então, assim, o que é que o método, o que é que os materiais de pesquisa, o que é que todo o processo de pesquisa, no fundo, né, ele visa estabelecer? Relações de causalidade, né, entre o fenômeno que você está estudando, né,
e os resultados que você pretende alcançar, certo? Tá? Então, vejam bem, o conhecimento científico, a atitude científica é sistemática. Nesse processo de estabelecer relações de causa e efeito, entra aquele princípio de identidade. Né? Deve haver alguma identidade, uma identificação entre o seu problema, entre o objeto de pesquisa, entre os métodos utilizados e os resultados alcançados. Né? Senão a pesquisa fica sem coerência, certo? Então, agora um pouco de história da ciência, para a gente compreender um pouco como é que a ciência evoluiu até chegar ao patamar, né, que nós estamos hoje. Né? Um primeiro período da história da ciência, né, sendo assim bem sintético, né, ou da história do pensamento científico, eu acho que seria melhor, né, em vez de colocar aqui, em vez de apenas história da ciência, como está na apostila, né, história do pensamento científico. Tá? Mas esse é um problema de nomenclatura apenas. Né? Então, a história da ciência, um primeiro período vai da Grécia Antiga até o século XVII, tá? Onde domina um modelo de ciência chamado de racionalismo, né, ou modelo racionalista. Na verdade, nós vamos ver a história da ciência não por períodos históricos, mas por modelos, e muitas vezes eles ocupam ou eles se entrecruzam nesses períodos históricos, tá bom? Então, o modelo racionalista tem por base o conhecimento dedutivo, ou basicamente um modelo matemático, tá? É aquele modelo do silogismo que nós vimos nas aulas sobre lógica, na última aula de lógica. Sabe aquele modelo silogístico, né? De partir sempre de princípios universais, de partir sempre de definições universais, de definições do todo, como é na matemática. Né? A matemática, enquanto uma ciência exata, vejam bem, né? Ela é basicamente dedutiva. Por que basicamente dedutiva? Né? Porque ela tem sempre como ponto de partida, como pressupostos, né? Pressupostos verdadeiros, demonstráveis, né? Aquilo que a gente chama de axioma ou definições fundamentais. Né? Na geometria isso é muito claro. Né? Quando se define uma figura geométrica como o triângulo, por exemplo, que eu sempre usei como exemplo aqui, né? Ou um quadrado, um círculo, né? A partir dessa definição, tá? Ou desse conceito é que se deduz todas as propriedades do triângulo, do quadrado, do círculo, do retângulo, de qualquer figura geométrica. Tá? Por isso é uma ciência bastante exata, né? Dedutiva. Enquanto que um processo de ciência que não é dedutivo, ou seja, que é o contrário, né, indutivo, ele parte da observação de fatos, de fenômenos isolados, e a partir daí um processo de generalização, né, é um modelo de ciência não tão exato. Né? Quanto mais a ciência é dedutiva, mais exata ela será. Tá bom? Mas esse modelo de ciência, como único modelo, ele permanece estável somente até o século XVII. Né? A matemática era a grande rainha das ciências, é um modelo de ciência. Tá bom? Tá. Vamos ligar. Então, um segundo modelo de ciência que também existe de alguma forma desde Aristóteles, desde da Grécia Antiga, e que permanece, né, permanece em boa parte da ciência, mesmo no século XX, tá? É o modelo empirista. Né?
Esse modelo parte da interpretação, né, de fatos. Esse é o ponto de partida dele, é a base. Né? E é um modelo que toma como base, né, não a dedução, mas ao contrário, a indução. Ou seja, é a partir de experimentos que constrói, né, os conceitos. Tá? É um modelo de ciência experimental. Tá? É mais aplicado às ciências da natureza. Enquanto que o modelo dedutivo ele é próprio das ciências exatas, né, das ciências da matemática, por exemplo, né, em alguma parte também na física, os modelos empiristas, experimentais, eles se dão bem com as ciências naturais. Por quê? Porque as ciências naturais partem, é claro, dos objetos empíricos, sujeitos à experiência, e precisam de um processo de indução, ou seja, de observação dos fenômenos particulares. Lembra lá da lógica, né? O particular, do universal, né? Então ela toma como ponto de partida, né, o particular, e num processo de indução chega até o universal. Enquanto que, ao contrário, né, o modelo racionalista, dedutivo, né, tem como partida universal e o objetivo é chegar até o particular e o singular. São dois modelos que se excluem mutuamente? Não. Nós vamos ver isso agora. Então, um terceiro momento, né, que é mais próximo, né, do que nós vivemos hoje, é o modelo construtivista de ciência. Né? Nesse momento, esse modelo construtivista da ciência ele surge, né, do século XIX para o século XX, né? A passagem do século XIX para o século XX, né? E tem como propriedade principal, né, a fornecer modelos explicativos. Ora, o que quer dizer isso? Isso significa que o modelo construtivista, né, parte do princípio de que a ciência, o conhecimento, é uma construção do saber. Então, né, é possível utilizar tanto, né, o modelo dedutivo quanto o indutivo, ou seja, tanto o racionalismo quanto o empirismo. Como assim, né? Eles não são opostos? Né, o dedutivo, né, racionalista, não parte do universal para o particular e o singular, e o indutivo não parte, né, do particular para o universal. Como assim trabalhar com esses dois modelos, né, que parecem contraditórios? Né? Bem, eles não são contraditórios, eles apenas se opõem. Tá? Lembram aquele quadrado lógico, né, que eu fiz numa aula anterior? Né? Contradição ocorre, né, quando dois modelos, né, ou dois pensamentos se anulam. Né? Por mais que aparentemente, né, eles se anulem, na verdade, né, eles não se anulam a partir do momento em que você consegue pensá-los como dois processos, né, contrários. Né? Contrários por quê? Justamente porque um parte, né, do universal para o singular e outro, né, do particular para o universal. Mas eles podem ser complementares. Por quê? Porque os dois buscam a mesma coisa, né? A compreensão da realidade. Então, enquanto modelos, né, explicativos da realidade, pensem comigo, uma ciência como a física, por exemplo, na medida em que ela trabalha com cálculos, na medida em que ela trabalha com deduções a partir de princípios, de leis da física, é uma ciência dedutiva.
A partir do momento em que ela constrói, né, novos princípios, o que ela avança na investigação da realidade física, dos fenômenos físicos, para além daqueles princípios estabelecidos pela física newtoniana, ou mesmo do Einstein e tal, né? Ela é uma ciência indutiva, né? Ou seja, a ciência contemporânea, né, enquanto ciência construtivista, né, ela usa tanto o raciocínio dedutivo quanto o indutivo para produzir conhecimentos novos, para avançar na produção do conhecimento, tá bom? Bem, então, para fechar essa aula, né, o ideal de ciência da modernidade, né, até nossos dias, né, seja ele de origem racionalista, empirista, ou melhor ainda, né, construtivismo, ou construtivista, ele tem esses três pilares aqui como base, tá? Estamos sempre falando da base da ciência, né? A filosofia como base da ciência, né? Primeiro é a coerência, né? Ou seja, né, manter uma relação de identidade entre o conhecimento e os fatos, o conhecimento e o objeto conhecido. Ou seja, evitar a contradição. Né? Lembra do princípio de não contradição. Tá? Segundo lugar, né, é um processo de experimentação ou de investigação da realidade. Tá? Experimentação quando se trata de uma ciência empírica, né, que investiga os fatos, fenômenos da realidade, né? Ou então investigação quando é uma ciência mais teórica, e aí ela adota, claro, um modelo mais dedutivo, analítico da realidade, né? E uma terceira base é a da evolução do conhecimento, né? Ou seja, caminhando tanto no modelo empirista, né, da experimentação, quanto da investigação racionalista, né, o racional da realidade, a ciência tende a sempre evoluir e cada vez mais qualificar e atualizar seus conhecimentos, tá bom? Só para terminar mesmo, onde é que isso se encaixa nas nossas ciências, né? Nas áreas de conhecimento de vocês, na administração, no jornalismo. Ora, tanto o jornalismo quanto a administração possuem, ao mesmo tempo, né, teorias, né, que embasam essas ciências, que embasam o modelo de conhecimento da área, de cada uma da área de você, de cada uma das áreas de vocês, né, mas também para que o conhecimento avance, você precisa utilizar, né, dos conceitos básicos, da teoria geral da administração, dos fundamentos ou teorias do jornalismo e da investigação, né, científica, ou do processo de experimentação, de investigação que envolve método, envolve um processo também lógico de análise de novos problemas, e é assim que a ciência avança. Então, em síntese, né, nesses 19 minutos está aqui o que posso explicar para vocês como modelo de ciência do conhecimento ocidental. Valeu!